Olá, pessoas, bom dia, por aqui é bom dia, como vocês estão? Por aqui tá tudo bem? Se você chegou aqui agora, meu nome é Camila e esse aqui é meu cantinho, onde eu divido com vocês a minha rotina, meu dia a dia, como estudante, como mãe, como professora. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a estar se inscrevendo aqui no meu canal. O dia de hoje eu vou fazer um dia comigo, vou tentar fazer isso, um dia comigo, porque hoje eu estou sozinha em casa, minhas filhas foram para casa da avó, meu marido também foi, e eu preciso aproveitar esse momento para estudar. Eu tenho fórum para responder na plataforma, eu tenho que fazer um trabalho de estágio 3, vou aproveitar esse momento agora também, e eu também tenho que ler uns textos de educação especial, inclusive, comentando aqui essa matéria de educação especial. Eu peguei para horas complementares, né? Mas é uma matéria interessantíssima. Todo mundo que faz licenciatura, enfim, precisa fazer essa matéria. Eu achei uma matéria muito essencial. Na minha grade ela não era obrigatória, só que mudou um pouco o currículo, né, de matemática, agora ela é obrigatória, porque realmente são assuntos muito pertinentes, muito importantes para alguém, né, que está se formando para ser professor. Realmente preciso estudar. Então eu tô gostando muito. Eu tô lendo tudo. É lógico que tá um pouquinho atrasado, né? Porque como eu comentei com vocês, semana passada eu tinha 3 trabalhos para fazer. Então eu acabei dando uma pausa aí de estudar os conteúdos da semana, entre aspas, né? Porque quando a gente faz o trabalho, a gente acaba estudando os conteúdos da semana para fazer o trabalho e às vezes revendo também. Às vezes não, a gente sempre revê o que a gente já estudou nas semanas, né? Mas o conteúdo em si da semana ali, os EPs, acabei não fazendo para dar prioridade para os trabalhos. Mas é isso, né? A gente tem que ir definindo prioridades também para a gente não deixar de cumprir os prazos. Inclusive, para vocês não perderem prazos, sempre coloquem um quadrinho, algo na parede assim para vocês não esquecerem. Eu já tive colegas aí que perderam trabalho porque a data estava anotada na agenda, estava anotada no caderno e a pessoa não tem o hábito de ver a agenda todo dia e acabou perdendo a data, tá? Eu sempre coloco na parede, depois eu mostro ele pra vocês. No quadrinho que eu tenho na parede, eu sempre coloco as datas, isso é muito importante pra vocês não perderem data de AD. Enfim, AP é mais difícil, né? Mas AD, às vezes acontece da pessoa perder se não tiver anotado, assim, num lugar bem visível que você veja todo dia. Enfim, estou aqui gostando muito dessa leitura, tá sendo muito interessante. Tem uns assuntos aqui mais pra frente que eu tô até ansiosa de ler, sério. Gostei muito dessa disciplina. Essa é a história da matemática, que também tem uns textos muito legais. Então, eu tô lendo com gosto, sabe? Realmente tentando absorver e aprender, porque são assuntos que me interessam bastante. Então é isso, gente. Eu vou aproveitar agora esse momento da melhor forma possível. Tá muito calor aqui hoje. Muita coisa. Enfim, mas eu vou tentar aproveitar esse momento da melhor forma possível. Quando as minhas filhas saem, assim, que eu fico sozinha em casa, eu fico tão, assim, sabe? Agitada, no sentido de... Eu não sei nem por onde começar, sabe? Porque eu tenho muitas coisas pra fazer, mas quando elas saem, eu fico, o que eu faço primeiro? Porque realmente, quando elas estão em casa, eu fico muito limitada ali nas coisas que eu consigo fazer. Então, eu fico assim, e agora? O que eu faço? Eu tenho que aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Eu durmo, até isso já passou pela minha cabeça, porque assim, a vontade de ir lá e dormir é grande, sabe? Porque é uma coisa que a gente, né, como mãe, às vezes fica muito comprometido, né, o nosso sono. A gente quer dormir um pouquinho mais, mas aí não dá, né, enfim. Mas é isso, gente, vou deixar de papear aqui, porque eu já tô papeando demais, e vou lá ligar o computador pra poder começar a fazer as coisas que eu quero fazer hoje. Aqui, ó, gente, eu coloco sempre as datas nesse quadrinho aqui, ó, que fica na minha parede, aqui na minha sala. Eu sempre coloco essas datas, tá? Tenho até que colocar aqui, ó, que saiu recentemente a data que demoraram a beça pra colocar a data de estágio 3. Mas eu coloco aqui, aí conforme eu vou fazendo, eu vou, né, dando ali o checkzinho que eu fiz. Mas fica assim, ó, sempre muito visível, porque aí eu não esqueço, porque datas, a gente tem muita coisa na cabeça, se a gente não tiver num lugar bem visível assim, ó, pode ser que a gente esqueça, acontece.
Só mostrando de pertinho aqui pra vocês, esses são os livros de educação especial. A gente recebeu 2 livros, tem bastante coisa pra ler, mas como eu disse, os textos são muito interessantes e tem uma escrita muito fluida, muito tranquila. As primeiras aulas eu acabei imprimindo, foi até ruim porque minhas anotações não ficaram aqui. Eu acabei imprimindo, depois eu vou dar um jeito de colocar elas aqui, porque é importante. Inclusive, já que eu estou aqui, né, mostrando o que eu tenho lido e tal dessa apostila, queria comentar uma coisa com vocês. Quando vocês forem ler, já é uma dica de estudo, hein? Quando vocês forem ler um texto, não leia só o texto. Se você quer realmente aprender e absorver o conteúdo, a melhor forma é interagir com o texto, é fazer uma leitura mais ativa, sabe? Não aquela leitura passiva que você só lê e não anota nada, sabe? Esse tipo de leitura não funciona. Não funciona. Só se você quiser decorar ali uma coisa muito rápida para a prova, você fica lendo aqueles resumos, dá certo. Porque você vai decorar tudo ali rapidinho, faz a prova, beleza. Mas se você quiser realmente aprender e não esquecer, você precisa ter uma leitura mais ativa, que é você marcar, e não é só marcar não, coloca setinhas. Se você não entendeu bem um conceito, outra dica que eu vou dar aqui, que eu tenho usado muito, a IA, para me ajudar a entender certos conceitos que aqui no livro de repente não tá muito claro para mim, eu não consegui entender. Eu vou lá na IA, né, eu uso muito o chat GPT, eu vou lá e pergunto, tal frase, aí eu falo, a frase tá dizendo assim, 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 assim. Só que eu não estou conseguindo compreender. Você pode trazer numa linguagem mais clara, mais direta, mais simples? E aí o chat vai lá e escreve pra mim. E aí eu, sim, consegui entender agora. É o que eu faço? Eu venho aqui e escrevo no livro com as minhas palavras, a forma como eu entendi. Então, assim, a melhor forma de você ler um texto, até hoje já testei, né, várias formas de estudar, enfim, lendo pelo Kindle, lendo pela apostila, sem anotar, enfim, lendo no livro. A melhor forma que eu encontrei até hoje foi essa, para eu realmente aprender e entender. Então, quando eu pego um texto, principalmente esses textos aqui, que eu tô achando super interessante, eu sempre faço assim. Não entendi o conceito? Vou na IA, peço para ela me falar aquilo de uma forma mais simples. Pego, escrevo aqui com as minhas próprias palavras. As ideias centrais do texto, eu vou marcando. Coisas importantes, quando aparecem nomes, enfim, que essas coisas costumam sempre cair em prova. Infelizmente, essas daqui, ó, eu não li por aqui. Eu anotei também, fiz tudo isso que eu falei com vocês, mas eu não li por aqui porque eu não tinha pego o livro ainda, né? Então essas primeiras aulas aqui eu acabei não fazendo aqui, né, no livro. Mas façam isso, quando você for ler um texto, se você quer realmente absorver o conteúdo, aprender, você precisa ter um estudo mais ativo, isso em tudo, né? Até quando você está estudando matemática, não adianta você ficar muito tempo na teoria e não praticar. Inclusive, já que eu tô aqui dando dicas de estudo, lá vai mais uma. Tinha um erro que eu cometia muito no início da faculdade, na verdade não só no início ali, acho que até a metade, sofri muito com esse erro, que era ficar travado numa questão. Eu travava naquela questão e ficava ali tentando resolver de todas as formas possíveis, pesquisando. E às vezes eu ficava ali o dia todo, dependendo se fosse uma questão muito complexa para mim. Eu ficava ali, sabe, eu sonhava com a questão. E isso é um problema, porque eu não avançava nos estudos. Isso me desanimava, porque eu travava numa questão e aí eu deixava de resolver outras. Então isso é um erro que eu cometia, que não é nada legal, que eu falo pra vocês, não faça isso. O que eu tenho feito de uns anos pra cá, de uns 2 anos pra cá, mais ou menos? Quando eu travo numa questão, eu vou para a próxima. E eu vou tentando fazer o máximo, ou tentando entender o máximo. Não consegui fazer, pego o gabarito, tento entender o gabarito, mas eu não fico travada, presa numa questão. O que acaba acontecendo na maioria das vezes é que em questões posteriores eu consigo tirar aquela dúvida que eu tive numa questão anterior. Porque assim, o nosso cérebro, ele fica trabalhando naquela questão que a gente não conseguiu resolver. Tanto que se a gente vai dormir sem conseguir resolver uma questão,
a gente fica pensando nisso, a gente sonha com isso. Então, o nosso cérebro, ele fica com aquilo ali, sabe? Tentando resolver, tentando solucionar aquele problema. E aí, conforme você vai avançando, fazendo outras questões e até ganhando confiança, né? Porque nisso que você faz outras questões, que consegue acertar, isso faz bem também para tua autoconfiança, para continuar estudando e se sentir animado para continuar estudando. E às vezes ali numa questão posterior, você vai ler alguma coisa, você vai ver alguma coisa que vai te dar um gatilho lá para aquela questão que você não soube responder. E aquela informação que você leu ali era justamente a informação que você precisava para conseguir resolver aquela questão que você ficou travado ali. Então, assim, não fica travado numa questão, né? Já que eu tô falando de dicas aqui, eu vou falar isso para vocês porque isso foi um erro que eu cometi por muito tempo, sabe? Isso e ficar muito tempo na teoria. Meu Deus, eu ficava muito tempo na teoria. Vendo vídeo, lendo material do CEDERJ no início. E eu ficava ali na teoria. Aí na hora de praticar, fazia pouquíssimos exercícios. Aí o que acontecia? Chegava lá na prova, adivinhe, né? Tem como? Dá certo isso? Não tem. Então, assim, não dá pra você negligenciar os exercícios, tá? Hoje em dia eu prefiro muito mais estudar por exercícios, com gabaritos até, do que ficar só na teoria. Claro que eu estudo a teoria, mas eu tento procurar uma teoria mais rápida, vendo vídeos, procurando vídeos, participando das tutorias online quando tem, das tutorias presenciais, sabe? Porque ali a gente já vai aprender a teoria levando os exercícios também. Porque, assim, a gente precisa otimizar o nosso tempo. Hoje em dia a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. A gente trabalha, a gente estuda. Eu, no caso, tenho filho também. Então, assim, marido, casa. Então, são muitas coisas. A gente precisa aprender a otimizar o nosso tempo e priorizar as coisas que realmente são importantes, que a gente não pode deixar de fazer. Então, assim, ficar muito tempo agarrado na teoria e não praticar não é uma boa ideia. Porque lá na prova a gente vai ter que ter o quê? Prática, né? Então é muito importante a gente praticar, né? E outra coisa, gente, até prendi o cabelo aqui que não tava aguentando, não. Aí eu tenho sentido até falta de ficar de cabelo solto. Porque assim, esses dias tá brabo. E assim, gente, falando em estudar por vídeos, outra dica, hoje eu tô inspirada pra dar dica pra vocês. Outra dica é, quando for assistir um vídeo de videoaula, não fica parando o vídeo toda hora pra anotar, que era outra coisa que eu fazia também, tá? Eu ficava parando toda hora pra anotar. Tipo, eu assistia o vídeo e aí ele falava, eu já queria anotar. Ele escrevia alguma coisa no quadro, eu já queria escrever no meu caderno, sabe? Então eu não estava prestando atenção de fato no que o professor estava falando. Então hoje em dia, como que eu estudo vendo vídeo? Eu deixo o professor falar e eu escuto o que ele está falando. O máximo que eu faço é tirar um print da tela, né? E presto o máximo de atenção. Porque aquele momento ali é o momento de estar prestando atenção no professor. Porque quando eu ficava parando para ficar anotando, eu não estava prestando atenção. Olha que loucura. Eu não estava prestando atenção. Então, hoje em dia, quando eu vou ver um vídeo, eu presto atenção. Tiro os prints da tela, do quadro, né? Que normalmente os professores sempre dão um tempinho pra você tirar um print. Às vezes não dão, não. Então você tem que ir ali, parar rapidinho o vídeo e tirar. Mas tira o print e depois que você assistiu o vídeo com qualidade, você pega aquilo que você printou e vai sim fazer as suas anotações e até acrescentar coisas com as suas próprias palavras, porque isso é muito bom, sabe? A gente tentar explicar as coisas com as próprias palavras. Eu faço muito isso nos meus resumos. Eu sempre faço resumos para as provas, né? Eu estudo muito por provas antigas. Eu pego provas antigas e estudo por elas. Faço questões, enfim. E conforme eu tô ali fazendo as provas, eu já vou vendo o que eu preciso saber para fazer aquelas provas, sabe? Quais são as informações que realmente são importantes eu ter e como que aquilo é cobrado. Então eu vou fazendo o meu resumo de acordo com essas provas antigas que eu estudo. E aí eu sempre faço isso. Eu escrevo como se eu estivesse explicando para alguém, sabe? É como se eu estivesse explicando para alguém assim, que precisa de uma explicação muito bem feita, sabe?
Então eu não escrevo de qualquer jeito não, eu escrevo bem assim, parece que eu tô escrevendo uma pessoa que tá aprendendo agora. Porque quando eu leio aquilo eu lembro, que se eu só escrever mais ou menos também não funciona. Então assim, tentar escrever com as suas próprias palavras e fazer um resumo realmente sucinto, com as coisas que realmente você precisa para fazer a prova, isso ajuda muito, me ajuda muito. E outra coisa que eu faço também antes da prova é ficar lendo o resumo. Então, se tem alguma fórmula ali ou se tem algum conceito que eu tenho que saber, eu fecho o olho assim e tento falar em pensamento o conceito ou a fórmula, ou em voz alta, sem olhar o papel, sabe, para ver se eu realmente consigo explicar com as minhas palavras aquele conceito, ou se eu realmente conseguir decorar aquilo ali que eu preciso decorar para a prova. Então eu faço muito isso, sim, dá muito certo. Inclusive, no dia mesmo da prova, eu já vou de manhã bem cedinho com a mente fresquinha, pego esse meu resumo que está muito bem resumido e vou fazendo isso. Vou lendo, relendo, fecho o olho, tento reproduzir, falar com as minhas próprias palavras, sabe? Isso é muito bom, ajuda muito. Tava aqui, gente, fazendo meu texto aqui, comendo minha maçãzinha, né? Tô tentando fazer escolhas mais saudáveis. E aí eu lembrei de uma coisa que eu fiz essa semana que me ajudou muito nos estudos. E como eu tô dando dicas, né? Dividindo as minhas experiências aqui com vocês hoje, né? Hoje eu dei pra falar dicas. Enfim. Eu lembrei que essa semana eu fiz isso e foi muito útil. Que é envolvendo a IA, né? A inteligência artificial. Eu tenho utilizado a inteligência artificial para me ajudar nos estudos, mas não no sentido de ficar copiando e não estudar, não nesse sentido não, tá, gente? A gente tem que saber também usar a inteligência artificial a nosso favor, não prejudicar a nossa vida, né? De não estudar e chega no dia da prova, você não vai ter a IA, aí você vai fazer o quê? Enfim, aí complica, né? Então, assim, é bom a gente sempre tentar entender as coisas que a gente está fazendo. E até na IA é bom a gente sempre tomar cuidado porque tem muitos erros, tá? Muitos erros, principalmente em matemática. Se você for usar a IA para matemática, é complicado. Mas assim, o que eu fiz que me ajudou? Eu tava estudando por um gabarito, né? Porque eu sempre faço isso, né? Eu comento com vocês. Eu pego o gabarito, porque o gabarito é detalhado e tal. Porém, tem algumas coisas que eles não detalham tanto, sabe? Então, o que eu fiz? Teve uma parte lá que tava dando, sei lá, mais ou menos assim, t de 0 igual raiz de 3 sobre 2. Só que não estava explicando por que era isso. Não tava tudo muito jogado, não tava explicando direito o que estava acontecendo. Aí, como já estava a solução, só não estava detalhado, eu falei, não, aí não tem como a IA errar, né? Não é possível. O negócio já tá a solução, ele só não tá detalhado. Aí eu botei lá, né, tirei a foto e falei, olha, essa parte aqui, não entendi por que t de 0 deu raiz de 3 sobre 2, você pode me explicar? E aí ela foi e abriu a resolução todinha, sabe? Aí eu falei, nossa, tá aí, assim, uma boa dica, uma boa coisa pra ajudar, porque, como eu falei aqui com vocês do CEDERJ, muitas vezes a gente fica meio sozinho nesse processo de estudo, né? Nem sempre tem tutor presencial. Esse semestre, por exemplo, eu não tenho tutor presencial. E às vezes o tutor à distância, ou você não consegue entender muito bem a explicação,
quando você consegue, é uma bênção. Eu tenho um agora de álgebra 2 que ele é maravilhoso. O Alessandro, ele explica maravilhosamente bem. Mas não é sempre que a gente se adapta bem a isso. E também tem a questão do horário, que nem sempre a gente pode no horário que o tutor pode. Então, muitas vezes a gente fica realmente meio sozinho aí nesse processo, é meio complicado. Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar, né, é bem-vindo. Aí teve uma outra coisa que aconteceu durante a semana também, a mesma situação. Tava lá a solução, tinha uma parte que eu não estava conseguindo entender, e aí eu joguei lá e perguntei, você pode detalhar essa parte? Aí detalhou, eu consegui entender aquela parte, sabe? Então, assim, se a gente usar a inteligência artificial a nosso favor, ela só tem a nos ajudar, sabe? Então, outra dica aí que eu fiz essa semana e que deu super certo, que daqui pra frente eu vou passar a fazer. Porque são detalhes, pequenos buracos ali no entendimento. Então, se você consegue ir entendendo o que está acontecendo, melhora muito, né, a sua situação. Primeira atividade de hoje concluída com sucesso, participar desse fórum aqui. Enfim, agora eu vou almoçar, porque depois eu tenho que pegar a D de estágio 3 para fazer. Ver se eu consigo fazer isso hoje, né, pra já adiantar, porque essa semana tem mais 3 trabalhos para fazer e são trabalhos bem mais trabalhosos do que essa AD de estágio 3, né? Então é isso, vou almoçar para voltar para cá e fazer isso o quanto antes. AD concluída com sucesso. Menos uma, já foram 4. Agora falta só mais 3. Enfim, até que o dia hoje está sendo bem produtivo. Tô gostando. Agora eu só vou ler o texto de educação especial. E é isso. Bem interessante essa D de estágio. Era sobre inclusão, pessoas com necessidades especiais, inclusão na escola, como deve ser. A gente leu um pouquinho sobre essa lei, quais são os direitos, né, da pessoa com necessidade especial. E também pediu pra gente compartilhar a nossa experiência na escola, se a gente realmente viu isso acontecer, né, o que tá ali na lei acontecer, de fato, né, na vida real. E assim, infelizmente não tem, né, esse suporte que eles deveriam ter, né? Enfim. Na escola mesmo onde eu estagiei, eu não vi esses alunos tendo mediadores, por exemplo, tendo um suporte ali dentro de sala de aula, junto com o professor, não tinha isso, né? E eles estavam até correndo atrás para conseguir isso, mas não tinha. Então, eles ficavam ali junto com todos os outros alunos, como deve ser, né? Que a inclusão é isso, né? O aluno ele não pode ser separado dos demais alunos porque ele tem necessidade especial. Tem que estar todo mundo junto ali, fazendo as atividades, enfim. A única coisa que eu vi, né, na escola foi que o professor ele fazia atividades adaptadas. Ele pegava, sei lá, tinha um aluno do primeiro ano, ele pegava um conteúdo ali do 6º ano para desenvolver a prova para esse aluno do primeiro ano, porque ele não estava ali acompanhando a turma, né, a mesma matéria e tal. Foi a única coisa que eu vi, assim, de diferente, porque o mediador mesmo, que seria um professor especializado, para estar ali com aquele aluno dando o suporte que ele precisa, infelizmente eu não vi isso acontecer. E realmente é uma coisa que, né, precisa mudar, precisa melhorar muito. Então eu achei muito interessante esse trabalho. Inclusive conversa bastante com essa disciplina que eu peguei de educação especial, que ela aborda muito isso, né? Essas necessidades, a história da educação especial, como surgiu, desde quando, né, que começou essa luta aí, né, pelos direitos das crianças, das pessoas com necessidades especiais. Enfim, não tem muito tempo não, tá? Não chega nem 200 anos essa luta toda. E assim, começou a andar mesmo de 1950 para cá, porque antes a história da educação especial, né, é bem triste, é bem horrível, sabe? Como tratavam as pessoas com deficiência na antiguidade, é muito triste. Enfim. Por hoje eu vou tentar ler só esse texto dessa aula. Se eu aguentar, eu leio mais. Não sei, vou tentar. Vou tentar ver o que eu posso fazer, que as minhas filhas ainda não chegaram, então eu fiz bastante coisa.
E é isso, gente. Vou finalizar esse vlog por aqui, porque acabou que nem foi um dia comigo, né? Foi só umas horinhas aí e eu acabei passando várias dicas aí de estudo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí pra mim. Se tiver alguma dica de estudo, deixa aqui pra mim também, tá? Que eu tô aí na luta, sempre aprendendo, sempre testando coisas novas. Então é isso, gente. Agora eu vou pegar aqui no texto pra ler mais um pouquinho e depois tentar dormir, quem sabe? Seria bom. Então é isso. Grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.